Primeiramente, falar hoje que quando vieram conversar comigo, quando quer participar de algo da linha de frente do CEO, eu tava esperando que o Matheus ia me falar pra qual país que ia viajar com o dinheiro do grupo, né? Descobrir, assim. Só que daí a gente acabou parando aqui e me perguntaram sobre o que eu gostaria de falar. E eu escolhi um tema que pra mim é sensacional, porque é um tema que eu tenho muita propriedade pra falar, porque eu tenho muito, que é problema. Eu acredito que todo mundo aqui tem, então não existe possibilidade de a gente crescer sem ter problema, não existe possibilidade de a gente viver mesmo aqui embaixo sem ter problema. Então eu trouxe a frase do que pra mim é um dos maiores filósofos de todos os tempos, o nosso querido Capitão de Expert, e diz pra gente que o problema não é o problema em si, né? O problema é a sua atitude sobre o problema. Apesar de começar assim, questão cômica, brincar um pouco, é algo que faz todo sentido além desse lado, por conta que a gente não consegue evitar. A gente vai viver, a gente vai se programar, a gente vai montar estrutura, a gente pode montar uma barricada, a gente pode montar uma proteção infinita contra o problema. Se a gente protege a frente, vem pelo lado. Se a gente protege o lado, vem de baixo para cima. Não tem como a gente fugir. Então, se a gente escolher o lado de apenas lidar com os problemas, tentando evitar eles, quando a gente chegar numa situação de conflito, a gente não vai ter o que fazer, né? Já que não é fácil lidar com o problema, imagino que, pelo menos para mim não é, para ninguém seja, eu também não quero facilitar a vida de ninguém. Então, se tiver 5 pessoas aí que gostem, aquelas bem tímidas, pra vir aqui na frente me ajudar rapidinho, só pra fazer uma coisa assim, só pra pegar um balão, se não se voluntariar, eu vou chamar, tá? Tem 3, falta 2. Já viu o homem da cor do balão? Mãozinha pra você, essa coisa simples, tá? Que eu vou pedir. Não pode usar o seu corpo, eles vão pedir. Ainda bem que o vento só foi pra dar uma. Só foi segurança. Pra avisar que todo mundo que eu balão quando meu coração. Ah, brincadeira, você faz? Sorriu pra falar. Tirar a foto do pessoal do balão aí, pode gravar. Aqui, ó, as Brianettes, pessoal. Eu vou estar durante alguns momentos aqui pedindo para vocês tomarem alguma ação. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem passar para alguém, passar seu problema para alguém, vocês podem ficar no balão, enfim, o que vocês quiserem, mas só esperar dar o sinal, beleza? Agora vocês só sentem e segura o balãozinho de vocês lá para alguém. Que legal. E cuidem do balão, né, gente? Agora que o Zit é a coisa que está bem definida ali, né? Voltando ao assunto principal, pessoal, quando a gente fala de problema, né? A gente muitas vezes vai deixar isso muito aberto, só que não é a minha intenção. Eu gostaria até de abrir o coração com vocês, porque eu vejo que muita gente, até mais do que como amigo, eu conto com as pessoas daqui de dentro. Eu estou feliz de poder estar falando aqui, porque eu sinto que eu estou falando com pessoas que eu conheço a vida toda. E, pô, pra mim é maravilhoso. E abrir o coração com uma situação que aconteceu ano passado, né? Acho que a maioria de vocês sabe que após uma agressão, meu pai fraturou o pescoço, foi pra UTI, teve toda essa situação que aconteceu. E eu acho que eu nunca me vi em tantos problemas quanto naquele dia, né? Não naquele dia, mas naquele mês, naquele período. E, sem dúvida, não tinha como prever, não tinha como esperar, não tinha como saber o que fazer. E foi tudo muito rápido. Eu tava num dia conversando com meu pai sobre as coisas que eu queria fazer na Nova, sobre as metas que eu tava querendo fazer, de a gente dar mais uma volta. No outro dia meu pai já não me respondia no WhatsApp e no mesmo dia eu descobri que ele tava no UTI. E, cara, foi de dias normais, dias que a gente tá focado em trabalhar, focado em ganhar dinheiro, focado em crescer, pra simplesmente não ter noção do que pode acontecer. A minha família me ligando, o pessoal desesperado, eu também estava desesperado, mas tentando manter uma postura para ver se resolvia alguma coisa, não resolvia nada. E quando eu ia visitar o pai no hospital, engraçado que eu continuava falando as mesmas besteiras. A gente conversava no WhatsApp, a gente saía para conversar, falando das mulheradas, falando como se tivesse alguma, né? Mas a gente tem que inventar, né? Porque senão passar vergonha pro pai não pode. Mas falando dos jogos que a gente jogava quando eu era criança, das coisas que a gente ia fazer, inclusive ele tava melhorando muito rápido. Foi interessante que alguns dias assim, eu cheguei nele e falei, pai, eu vou comprar um notebook e vou colocar o senhor para trabalhar com a gente na Nova. E eu não tinha dúvida da capacidade dele, porque se eu sei alguma coisa hoje, eu aprendi com ele, nesse sentido de tecnologia, de marketing, foi a minha porta de entrada foi meu pai. Mesmo ele não tendo conhecimento técnico, mas eu nunca vi um cara para ser tão curioso e se meter e aprender as coisas.
Então, falei, pai, o senhor vai ser dessa, vou comprar um computador, um notebook pro pai, o senhor vai trabalhar comigo, vai fazer site aí, vai ganhar dinheiro e vai ficar jogando videogame de tarde. Era a nossa visão do que a gente queria. Acho que uns 2 dias depois, porque essa foi a minha última conversa com meu pai. Ainda falei do jogo que a gente jogava 12 anos. E 2 dias depois, meu pai teve uma parada cardíaca e dali pra frente ele entrou em estado vegetativo, né? Morte cerebral. Em pouco tempo dali ele faleceu e, de certa forma, claro, é uma coisa muito pesada de se trazer, uma coisa muito pesada de se falar, mas em algum momento, pra gente sentiu, acabou, né? Aquele período tão difícil, acabou, que tinha descansado. Só que a vida real não é assim. As pessoas partem, muita coisa ainda fica, emocional, física, a gente sente muito. Eu perdi 8 quilos. Você já sabe que eu sou, chassi de grilo, né? Então, tirando 8 quilos daqui, cara, eu quase sumi. E eu praticamente fali também nesse período, que é uma coisa interessante de se trazer, que eu tava tentando negar pra mim mesmo que eu tava com problemas, que eu tava passando por uma situação difícil. E ao mesmo tempo, querendo aceitar que faz parte, que é um momento, que é assim que funciona a mesma vida, que vai ter momentos que a gente vai estar embaixo, que não é legal. E eu sou um cara que gosta de pesquisar sobre as coisas, que tem curiosidade de aprender. Então eu comecei a ler mais filosofia sobre isso, comecei a estudar mais sobre isso. E pra mim o que mudou foi entender que diante dos problemas a gente geralmente tem 3 caminhos que a gente pode seguir. E é legal a gente falar dos 3 caminhos, que vocês estão com o balão, se vocês quiserem tomar alguma ação, passar pra alguém, algo assim, vocês podem fazer, tá bom? E a pessoa não vai se aceitar. Pode jogar nas costas de alguém. E diante dessas possibilidades que eu identifiquei, né, estudando, eram coisas simples. Você pode se apegar ao problema, você pode fugir de um problema, ou você pode reagir ao problema. Fugir também é uma forma de reação, mas eu digo no sentido de, lutar contra o problema de forma mais direta. Se apegar parece meio nada a ver, né? Tu vai se apegar a um problema, se apegar a um negócio que te faz mal e continuar mantendo ali. Só que é o que a gente mais faz, porque é a ação de não tomar ação. E simplesmente aceitar que aquilo vai passar uma hora, de que o tempo vai resolver. Claro, o tempo é um ativo essencial e ele precisa passar, e ele vai passar de qualquer forma. Se a gente não faz nada, a gente estende esse problema. A gente dá espaço pro tempo fazer o que ele quiser, fica sobre a casa. E aqui a gente já falou, todo mundo aqui empreende, todo mundo aqui tem uma visão pra frente. Então, se vocês fossem esperar o acaso resolver a empresa de vocês, resolveria? Não resolve. Se a gente for esperar o acaso resolver nossa vida, também não vai resolver. Então, claro que a gente tem que respeitar o tempo. Mas se apegar ao problema e deixar só o tempo acontecer, nunca resolveu nada. Depois a gente tem um outro caminho, né? Que daí já é do pessoal que gosta de se mexer, que é fugir do problema. Simplesmente deixar lá e fazer outra coisa, esquecer que tem, fingir, né, pra si mesmo que esqueceu que tem, fugir e dedicar o seu tempo, em vez de resolver, a literalmente se afastar daquilo. É interessante, você se sente melhor por um tempo, você sente que tá se mexendo em prol de alguma coisa. Mas com o passar do tempo, isso se torna tão ruim quando você pegar, porque o problema vai crescendo, ele fica lá, você dá alimento pra ele se sustentar. Depois de um tempo, quando você vai ver, você tá numa bola de neve. Tua vida é fugir dos problemas que você mesmo se meteu. E dos que você não se meteu também. Então a gente ter isso em mente, né? Que nem sempre tudo vem da gente. Nem tudo a gente necessariamente tem culpa. E tem um lado de executar, né? De reagir, de ser forte, né? Diante de situações, né? E pra mim é até meio feio falar isso, porque eu não reagi. As ações que eu tive diante dos problemas, a maioria das vezes da minha vida, foram se apegar. E quando eu decidi, não, agora eu vou fazer acontecer, agora eu vou resolver, a ação foi fugir. Só que depois de um tempo, agindo tanto assim, eu comecei a olhar pro lado de que eu tava vivendo como se os problemas fizessem parte de mim. Como se a gente vestisse o problema e ele se tornasse identidade. Não, eu tô num momento ruim, eu tô num momento que, cara, não me toca, não vai falar comigo agora que as coisas não estão dando certo e... Enfim, é um momento. A gente veste aquilo como se fosse nosso e a gente passa, corta, tempo demais, levando aquilo como uma verdade. Quando a gente entender que a gente não vive dentro do problema, a gente vive com o problema, igual a gente também vive com coisas boas, a gente também vive com situações. É algo que está junto da gente, mas não é algo que é a gente ou que a gente está dentro. Daí as coisas começam a fazer mais sentido.
Daí agir contra o problema começa a fazer mais sentido, né? Pra mim, essa questão de executar foi bem complicado. Eu não sabia exatamente o que fazer, estava praticamente num limbo, assim, pra mim, no sentido de esses problemas acarretaram todos juntos, né? A gente fica se sentindo meio perdido. Só que só de tirar essa visão, as coisas já começaram a clarear. A vida começa a deixar de estar naquele momento tão pesado e não te deixa agir para lugar nenhum. E começa a clarear um pouco. Começa a ter um pouco mais de sentido futuro, né? Inclusive, ó, o pessoal que tá com o balão de novo. Se quiser passar pra frente, pode passar, tá? Fiquem à vontade. Se quiser segurar também, não tem problema nenhum. Agora o Jaime tá no modo It a Coisa também. O Jaime que escreveu It a Coisa, tá? Pra quem não sabe, o sobrenome do Jaime é King, né? É o filho de Stephen King. Voltando, eu acho que algo interessante trazer nessa parte já é só uma frase que pra mim, cara, mudou a minha cabeça. A frase de um filósofo da Grécia Antiga, né? Isso daqui, ele escreveu isso daqui, na verdade ele não escreveu, ele ditou, né? Porque ele só fazia discursos. Na época que o Andy era só um jovem rapaz, né? 43 anos de Cristo. Crescemos junto. Você se torna aquilo que dá atenção. De novo, parece algo bobo, parece algo simplista demais, mas quando a gente tá numa situação dessa, qualquer coisa ajuda. É simples assim, você se apega em qualquer coisa que você leva pra si. E eu comecei a refletir que praticamente tudo que a gente olha na vida é através da nossa visão. A mesma coisa que eu tô olhando agora, o Daniel pode estar olhando e pra ele isso é totalmente diferente. Tudo passa pelas nossas lentes. O Thales pode olhar, pode ser diferente. O Vitão pode olhar, pode ser diferente. E quando a gente entende que tudo passa pelas nossas lentes, a gente já começa a entender que nenhuma situação é 100% que ela é. Ela é o que a gente vê ali. Daí o segundo ponto, que pra mim, pelo menos, foi o que mais me ajudou, é entender que a nossa lente é ajustada pela gente mesmo. É você que decide o que aquilo significa pra ti. É você que decide esse ajuste da tua lente pra ver o que aquela situação vai significar no futuro e o que significa hoje. Então, você vai tirando cada vez mais do externo a responsabilidade de resolver tua vida e você vai trazendo um pouco mais pra si. Não digo pra todo mundo ser egoísta, achar que vai resolver todos os problemas sozinho, mas é no sentido da gente entender que a gente que ajusta, a gente tem esse poder, a gente tem essa forma de resolver as coisas também. Então, dali pra frente parece que realmente eu entendi que, cara, eu tô no controle, eu posso resolver as coisas, eu posso ditar o caminho, mas não vai ser fácil de qualquer jeito, mas problema a gente vai ter até o final da vida, não tem como fugir. Então, o meu intuito falando com vocês hoje é simplesmente, primeiro momento, um momento de gratidão aqui com todo o pessoal da família do Senhor, que, cara, me ajudou nesse momento extremamente difícil da minha vida. O pessoal ajudou financeiramente, emocionalmente, quantas pessoas saíram daqui tiveram tempo comigo pra sair pra conversar naqueles dias, cara. E quem não fez isso, mas pode estar no futebol, pode estar num evento, pode estar num momento desse e tá lhe ajudando a cabeça não estar nos problemas e sim estar na lente, cara, foi muito importante. Então, pra mim, é um momento que não que eu quero ensinar algo, porque eu não me coloco na posição de ensinar algo pra ninguém, mas primeiramente agradecer, trazer o que essa situação trouxe pra mim na minha cabeça, né, o que é o sentido de lidar com os problemas em si, e trazer pra vocês que vocês têm esse poder de ditar qual que é o caminho, de ditar qual que é realmente o significado daquilo, de ajustar a lente de vocês e realmente ver o que vocês quiserem ver o que fizer sentido para vocês superar aquele momento.